O Brasil mudou. Uma semana após o afastamento da presidente da República, Dilma Rousseff, o Brasil parece outro. E parece outro em vários sentidos. Por exemplo, nós temos agora um presidente que fala português, que todo mundo entende, que organizou um ministério, que estabeleceu uma relação de diálogo com a sociedade brasileira, algo que, por exemplo, não tínhamos até a semana passada. Por outro lado, estabeleceu uma base sólida na Câmara dos Deputados e no Senado, que é indispensável para governar e no que for necessário para coisas mais avançadas, como as reformas, aí no sentido de obter um quórum constitucional, mas desenhou um cenário de tranquilidade. No campo econômico, nomeou uma equipe econômica importante, né, que é reconhecida aqui no Brasil e fora do Brasil, e isso sinaliza para os agentes econômicos que agora, efetivamente, a economia vai mudar. E isso é muito importante num cenário de problemas com a inflação, gravíssimo problema de desemprego, mais de 11 milhões, as contas públicas estouradas, falava em 100 bilhões, já saltou para 150, alguns falam que o rombo chega a 200 bilhões de reais. Portanto, nesse cenário, a equipe econômica, ela já entrou em campo, já está trabalhando e na semana que vem, pelo que já foi indicado nessa, vai apresentar algumas dessas medidas de emergência tal. No campo da política externa já ficou claro que o Brasil mudou também. Aquela aliança com ditaduras da África Negra, com os países bolivarianos da América Latina, com a ditadura castrista, acabou. Nós defendemos os valores da tradição brasileira que estão na nossa Constituição de defesa da liberdade, da democracia, né, do respeito à não ingerência interna e a defesa da democracia. Isso está muito claro na nossa Constituição. Portanto, aquele Itamaraty que apoiava ditaduras acabou e José Serra foi muito feliz nas notas e no discurso de posse, deixando bem claro essa mudança na diplomacia brasileira. Por outro lado, essa composição do ministério não foi imune a polêmicas, é verdade, a divergências. Aqueles aliados do projeto criminoso do poder tentam sabotar nessa semana, no caso cultural, a maior parte daqueles não fazem cultura, porque quem faz cultura vinculada ao Estado não tem liberdade, porque não há cultura de quem está vinculado ao Estado, é cultura do Estado. E se é cultura do Estado, não é cultura, não tem liberdade, não há cultura. São funcionários, são burocratas que fazem uma porcaria no campo do teatro, do cinema, da literatura, tal, você não pode levar a sério. Mas esses aí, um grupelho, no Rio de Janeiro tem 50 pessoas no Palácio Gustavo Capanema, sede do MEC, prédio importante, histórico, da arquitetura brasileira dos anos 30, projeto original do Le Corbusier e tal. Eles estão lá e levaram artistas para cantar, tentaram fazer palhaçadas também aqui em São Paulo, isso representa nada. É importante que o governo tenha autoridade, transforme aquilo agora numa secretaria vinculada ou à Presidência da República, ao MEC, não interessa, mas o importante é não ceder a pressões que não são pressões legítimas democráticas, mas são daqueles que viviam de recursos do projeto criminoso do poder. Vide, por exemplo, os blogs sujos e toda a esgotosfera petista, né, que ganhou milhões, tem de fechar essa torneirinha. Ela, por exemplo, hoje está tendo encontro em BH com os blogueiros progressistas, são aqueles que vivem de dinheiro do governo, e era patrocinado pela Caixa, fecha a torneirinha. Então essas medidas de fechar as torneirinhas aos criminosos, artistas que são dependentes do Estado e não produzem uma arte independente do Estado e livre, né? Por outro lado, os sinais no campo da economia, da política externa, e essa disposição ao diálogo é extremamente importante. Esses são sinais muito claros e que tem de se antepor, e aí mostrando autoridade, frente ao absurdo de ter uma presidente afastada no Palácio da Alvorada, com dinheiro público, diárias, avião, assessores, que conspira e quer rasgar a Constituição a cada minuto. Isso é um absurdo, é necessário que a Justiça resolva essa questão. Em 1992, Collor não teve isso, não é possível existir isso em 2016. E por quê? Porque não há norma, não há lei, não há decreto, nem dispositivo constitucional que permita essa ilegalidade. Portanto, essa uma semana, só uma semana, 5 dias úteis, na verdade, completados hoje à tarde, né, para lembrar a posse do presidente interinamente na sexta passada à tarde, é uma mudança radical. O Brasil é outro, o Brasil mudou. Nós conseguimos, e não sabemos ainda a importância de derrotar o projeto criminoso que estava no poder. Portanto, essa derrota é histórica, é fundamental. O Brasil mudou, vivemos áreas da democracia, da liberdade. E vamos em frente, sem nunca deixar de criticar os atos errados do governo, mas saber também elogiar, e muitos atos importantes que merecem elogio foram feitos pelo governo durante essa semana. A primeira semana de liberdade, depois de 13 anos e 5 meses do projeto criminoso no poder. A partir dessa semana, é a questão do Ministério Michel Temer, é a primeira. Tomamos Depois de conhecimento 13 ontem, anos e 5 a poeira meses abaixa um desde pouquinho.